Olá, estudantes e familiares! Tudo bem com vocês? Sou a professora Lohane, de Ciências, e a aula é para o 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Estudante, hoje falaremos de água, esse bem tão precioso para todos nós. E, em especial, iremos estudar o ciclo da água e como a sua importância é para o nosso planeta. E na aula de hoje aprenderemos também sobre a jornada de uma gota d'água, o ciclo hidrológico. Então me acompanhem. E para vocês que me acompanham, aqui vão algumas informações sobre a aula. A habilidade trabalhada na aula de hoje busca aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais. E os objetivos dessa aula são compreender como as mudanças de estado físico da água atuam na formação do ciclo hidrológico. Estudantes, podem preparar aí o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Vou aguardar você pegar tudo para que possamos continuar a nossa aula. Se já tiver com tudo em mãos, pode escrever em seu caderno o título da nossa aula de hoje. É essa aí que aparece na tela. A jornada de uma gota d'água, o ciclo hidrológico. E você não pode esquecer também de registrar a sua presença na aula de hoje. Então pegue o seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. E marque a sua presença aqui comigo. Agora sim, vamos começar! Estudantes, quando pensamos em um elemento encontrado na natureza e que tem grande importância para nós, além do ar que respiramos, acabamos pensando na água. E não é à toa, usamos a água para diversos fins. Saciar nossa sede, higiene pessoal ou cozinhar, por exemplo. E pensando na sociedade como um todo, usamos também na agricultura e também na produção de energia e de saneamento básico. É impossível viver sem a água, mas só podemos aproveitá-la dessa forma porque, como tantas coisas na natureza, a água segue um ciclo. É chamado de ciclo hidrológico. Na aula de hoje, iremos entender o que é um ciclo hidrológico e como ele acontece. E também poderemos responder a nossa pergunta do dia, que é essa que está aparecendo para você. Qual é a importância do ciclo hidrológico para a natureza? Então, darei um tempo para que você copie a pergunta no seu caderno. E no fim da aula, faremos a nossa correção, ok? Então vamos lá! Estudantes, o planeta Terra tem o apelido de planeta azul e não é à toa. A maior parte de sua superfície, cerca de 70%, é coberta por água. É muita água, sim, é muita água. Mas de que forma ela é distribuída? Vamos descobrir agora. E aqui temos um gráfico de distribuição da água na biosfera, que é a zona que os seres vivos habitam. Como podemos ver, na cor azul mais escura, temos água salgada com 97,5%. Já no azul claro, temos a água doce com 2,5%. E não para por aí, porque destes 3% praticamente de água doce, a maior parte está nas geleiras dos polos norte e sul e nas águas subterrâneas, como a gente pode ver aqui. Beleza? E sabe o que sobra para os rios e lagos? Menos de 1% de toda a água do planeta. É muito pouco. E com essa divisão,
dessa pequena parcela também é desigual? Certas regiões do planeta têm muita água disponível, como é no caso aqui do Rio Amazonas. Já outras são famosas por não tê-la, como também acontece no caso do deserto do Saara. E assim, já entendemos como ocorre a distribuição da água no nosso planeta. Vimos que temos pouca água doce disponível. E se o ser humano consegue tanta água em suas atividades, como é que ela retorna ao meio ambiente? E aí que entra o ciclo hidrológico. Rios, lagos e mares começam a ser iluminados e aquecidos pelo sol, como podemos ver. Então a primeira etapa, galera, é a evaporação, que o sol ele vai aquecer essas regiões de água, tá? E vai subir um vapor da água para o céu no estado gasoso. Agora temos a seguinte etapa, que é a número 2, que é a condensação. Esse vapor da água que ele subiu, ele vai atingir grandes altitudes e se condensa. Aí ele forma o quê? As nuvens. Então, do estado gasoso, ele passa para o estado líquido. Em consequência, temos a terceira fase dessa etapa, que é a precipitação. Temos as nuvens carregadas dessas águas, então muitas gotas de água vão se acumular e elas se tornam muito pesadas e assim perdem a sua sustentação e caem sobre a superfície do planeta em forma de chuva. E, continuando o nosso ciclo, temos aqui uma observação, que é os tipos de precipitação. A água que cai do céu pode cair em formato de chuva, granizo e neve. Interessante, não é? Então, esse tipo de precipitação depende muito, sabe de quê? Dos fatores climáticos daquela região. Então, temos a importância da água. Então, a água ela vai retornar aos rios e lagos caindo sobre a sua superfície terrestre, porque ela se condensou nas nuvens e acabou se precipitando em formato de chuva, certo? E também, essa água que vem da chuva, ela pode escoar e penetrar ao solo, chegando aos aquíferos e aos lençóis freáticos, enchendo novamente esses rios e lagos. No entanto, outro ponto sobre o ciclo da água é que ele é um ciclo biogeoquímico. Isso quer dizer que, além da água circular pelo ambiente, ela também circula pelo organismo de plantas e animais. No caso das plantas, todas as suas funções vitais se dão pela água que absorvem pelas raízes. Então, essa mesma água é liberada novamente ao meio ambiente pela evapotranspiração, em que a planta libera vapor de água. Já os animais absorvem essa água ao se alimentarem das plantas ou bebendo diretamente, sendo essencial para a sua sobrevivência, e devolvem ao meio ambiente por meio principalmente da urina. Mas e o ser humano? Que usos fazemos da água? O quanto ela é importante para nós? Vamos descobrir agora. Se pensarmos no funcionamento de nosso organismo, somos como os demais animais. A água transporta nutrientes por nosso sangue, elimina toxinas através da nossa urina e regula a temperatura do nosso corpo pelo suor e lubrifica os nossos olhos e articulações. E não é à toa que 70% do nosso corpo é composto de água. E é uma importância muito grande. Imagina se não fosse assim. Não haveria a chuva e todos os rios e lagos até o mar iriam se esgotar. Melhor nem pensar nisso. Sabe o que podemos pensar? Em responder a nossa pergunta do dia. Vamos para ela. E olha a nossa pergunta do dia aqui na telinha. Qual é a importância do ciclo hidrológico para a natureza? Vamos corrigir? Então, a resposta é a seguinte: o ciclo hidrológico garante a circulação da água no ambiente, atendendo às necessidades dos seres vivos, regulando o clima e permitindo sua reutilização constante. Entenderam, pessoal? Um tempo para vocês copiarem a resposta.
E agora veremos um vídeo muito interessante que fala não só dos muitos usos da água, mas principalmente da sua importância ao preservá-la. E o vídeo se chama Água, Recurso Finito. Acompanhe comigo! A vida começou na água. Foi nela que surgiram os primeiros organismos que depois evoluíram por milhões e milhões de anos, dando origem a todas as espécies de plantas, animais, bactérias, insetos e tudo o que é vivo que conhecemos. Mas sem água, nada sobrevive. A vida acaba, o planeta morre. Um ser humano necessita de 1,5 litro a 3 litros de água diariamente, apenas para permanecer vivo. Porém, o consumo não para por aí. A Organização Mundial da Saúde aponta que uma pessoa gasta cerca de 50 litros de água potável para suas atividades diárias, como, por exemplo, a descarga sanitária, para tomar banho, lavar os alimentos e, claro, beber. De acordo com os dados, um brasileiro, em média, consome cerca de 187 litros de água potável. Um europeu consome 200 litros e um americano ou japonês, 350 litros. Parece muito para um único dia, e é. Enquanto isso, na África já existe falta de água potável. Um africano tem disponível apenas 20 litros desse recurso por dia. E cada vez mais temos menos água disponível no mundo. O planeta Terra poderia ser chamado de planeta água. 71% de toda a superfície do planeta é coberta por água. Então, como pode faltar água? É uma aparente abundância. Entretanto, de toda a água, cerca de 97,61% formam os oceanos e apenas 2,4% da água é doce, sendo somente 0,02% disponível em lagos e rios para abastecer as cidades e ser consumida. E ainda assim, uma grande parcela encontra-se poluída, piorando mais a situação. Hoje não nos damos conta quão importante é a água. Ela é um recurso fundamental para a manutenção da vida na Terra, estando disponível nos mais diferentes ambientes e também nos corpos dos seres vivos. Sua manutenção se dá por meio do ciclo da água, que é movimentado pela energia do Sol. O Sol aquece parte dos rios, lagos e oceanos que evaporam. Este vapor d'água formam as nuvens juntamente com a água da transpiração dos diversos seres vivos e a evapotranspiração das plantas. Quando chove, a água que penetra o solo e se acumula no subsolo, criando reservas subterrâneas chamados lençóis freáticos, que afloram, alimentando vários cursos d'água e novamente evaporam, dando continuidade a este ciclo. Parte da água que infiltra no solo contribui para a formação de nascentes. Já a água que cai no solo e não se infiltra escoa superficialmente, formando os riachos e rios. Então, é a partir do lençol freático e por meio de uma rede de drenagem que das áreas mais altas para as mais baixas, a água escoa, concentrando em um único ponto, formando um rio principal. Todas estas áreas nas quais ocorre a infiltração e captação das águas são chamadas bacias hidrográficas, localizadas na superfície terrestre e separadas entre si. O grande problema é que o homem tem feito intervenções ao longo deste ciclo. O alto consumo de água faz com que a quantidade disponível para a evaporação diminua, e com o desmatamento ainda perdemos grandes volumes de água vindas da evapotranspiração das florestas. Ao impermeabilizarmos o solo, diminuímos sua infiltração e perdemos em volume nos lençóis freáticos. Todas as mudanças e intervenções sofridas pelo ciclo da água influenciam de forma negativa na quantidade e na qualidade da água disponível para a manutenção da vida na Terra. Por fim, fica a pergunta: como explorar infinitamente um recurso que se mostra finito? Se não o conservarmos, com os cuidados que a própria natureza nos exige, essa é a pergunta que vai nos calar.
E agora chegamos para a nossa atividade de revisão. Quero saber se vocês aprenderam tudinho aqui comigo. Se liga então aqui na questão. Então a figura ao lado, ela ilustra o ciclo hidrológico em suas 3 etapas. Então nomeie cada etapa corretamente utilizando as opções disponíveis. E as opções são precipitação, evaporação e condensação. Olhando aqui a imagem, temos os 3 quadrados para completarem com as palavras disponíveis. Vou dar um tempo, espero que vocês copiem e respondam, que eu já volto com a resposta da atividade. Voltando então aqui com a resposta, quero ver se você acertou o desenho. Bom, aqui em cima fica a palavra precipitação. Por quê? Porque quando ocorre a evaporação, a água ela vai se condensar formando as nuvens e vai se precipitar em forma de chuva, ok? E aqui ao lado temos a condensação, que é quando ocorreu a evaporação e se condensou formando as nuvens. E aqui embaixo temos a evaporação. O sol vai aquecer essas águas e ela vai evaporar para o céu. Então, a etapa, ocorre primeiro evaporação, condensação e precipitação. Beleza, galera? E agora, vamos relembrar o que a gente aprendeu na aula de hoje? Então, relembrando, a distribuição da água no planeta foi uma das coisas que aprendemos hoje. Também aprendemos as etapas do ciclo hidrológico. E, claro, a importância da água para o organismo. E a importância do ciclo hidrológico na natureza. E agora que tal fazer uma atividade para casa e encaminhar para a gente? Responda a pergunta: por que algumas nuvens são brancas e outras são escuras? Pesquisem, mandem um vídeo ou uma foto para o WhatsApp que está aqui na sua tela. Pode ser através do seu QR Code ou do número DDD 27, o número é 996610143. A sua participação é muito importante para a gente e você vai aparecer aqui no Dever em Casa na TV. Então, bom, estudantes, essa foi a aula de hoje, a jornada de uma gota d'água, o ciclo hidrológico. Espero que vocês tenham gostado e estejam com a gente nas próximas aulas também. Então fiquem atentos à nossa programação. E que tal acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais? Então siga o nosso Instagram, envie dúvidas e atividades para o WhatsApp e acompanhe também o Facebook e visitem o nosso site. Então leia o QR Code das nossas redes sociais e acompanhe a gente. Bons estudos! E não esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos.